A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, tudo bem? André, mais uma vez para um bate-papo junto com vocês aqui dentro da SMV. Hoje eu estou junto com a Nara, que é CMO e cofundadora da Cuponeria. Ela é destaque na Forbes, enfim, tem um currículo aí bem legal, ela vai se apresentar aí para vocês. Nara, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, por poder estar aqui junto comigo hoje, passando um pouquinho aí da tua experiência, contando um pouquinho da tua história, um pouquinho da história aí de sucesso de vocês. A ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre os desafios e o bate-papo que a gente vai ter hoje aqui junto com a Nara sobre empreendedorismo e gestão no mundo de startups. Nara, bem-vinda. Por favor, se apresenta para a galera, dá um oizinho para a gente, conta um pouquinho aí mais sobre quem que é a Nara, fala um pouquinho sobre a empresa. Tá contigo, Nara, por favor. Legal, obrigada. Para mim é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou, como você falou, Nara Yachan, fundadora da Cuponeria. A gente fundou a Cuponeria há 8 anos atrás e, na época, não existia cupom de desconto no Brasil. Então, a gente tinha esse grande desafio de criar uma cultura. E quando eu digo criar uma cultura, na verdade, era educar dois lados, né? Então, tinha os anunciantes que nunca tinham anunciado um cupom de desconto e tinha os usuários que nunca tinham usado e nem acreditavam muito em cupom de desconto, nem sabiam como se poderiam exatamente economizar usando cupom, se acreditavam, não acreditavam. E aí, há 8 anos atrás, a gente começou a Cuponeria. Então, trouxe para o Brasil uma cultura que não existia aqui, existia em vários países do mundo. E hoje em dia, nós temos mais de 6 milhões de usuários, muito mais de 1.000 marcas anunciantes, e estamos com as maiores marcas do Brasil. Então, a gente teve uma longa trajetória de trazer o cupom de desconto, de educar os dois lados, mas tem sido uma coisa que está mudando bastante no Brasil. Então, hoje em dia, a gente vê que as pessoas usam e gostam dos cupons de desconto, e isso é muito fascinante, né? A gente sentir como faz a diferença na vida das pessoas e das empresas que estão anunciando. Muito legal, Nara. Poxa, como tu comentasse, vocês hoje têm mais de 6 milhões de usuários, milhares de empresas que utilizam a solução de vocês para poder se conectar com esses usuários. Vocês passaram por investimentos aí junto com o Google, junto com o Bradesco. E o meu primeiro questionamento junto contigo vocês começaram o negócio em 3 sócios. E o que eu queria entender junto contigo, era a primeira vez empreendendo, não era? E quais foram os desafios no início, no start dessa ideia de, vamos começar dentro de um modelo de negócio que, muita gente, como tu comentasse, ainda não conhecia, desconfiava, não acreditava, hoje já é algo que faz parte da rotina de muita gente, né? Mas quais foram os desafios lá no início, quando vocês começaram o negócio? Então, quando a gente começou a Cuponeria, a gente ainda estava na faculdade, a gente estudava economia lá no Rio, e era bem imaturo, né? Então, assim, na época eu tinha 20 anos, achava que sabia de muita coisa, mas depois eu descobri que não sabia de nada, né? Principalmente sobre empreender. Então, era muito... Cada coisa era um longo aprendizado, né? Então, assim, na relação entre os sócios, por exemplo, que você comentou dos sócios, a gente acreditava em coisas muito diferentes. Então, a gente queria cada um tinha um plano diferente para a empresa, fazer uma coisa diferente, e a gente viu que dava para conciliar. Então, assim, quando a gente descobriu que a gente conseguia reforçar os pontos fortes do outro, foi muito gratificante. Isso fez bastante diferença para a gente. Mas assim, como eu estava falando, a gente era muito imaturo, né? Há 8 anos atrás. Então, foram muitas barreiras que a gente teve que vencer. Inclusive, assim,
a gente trazendo uma cultura para o Brasil, educando os empresários, ensinando que era cupom de desconto e tal, e uma super cara de criança, né, com aquele jeito de quem ainda está na faculdade e tal. Então, assim, foram muitas coisas. Uma das coisas que a gente fazia era muito de pesquisar como parecer mais velho, para passar mais credibilidade. Na época ainda não existia muita startup no Brasil, ainda não se conhecia o termo startup, ninguém sabia o que era. Então, assim, existia um preconceito também com estudantes criando uma coisa assim tão diferente e mexendo com tecnologia, não tinha tanta confiança. Hoje em dia, que existem mais startups e as pessoas sabem o que é uma startup, eu acho que esse preconceito ele não é tão forte. Mas na época a gente não podia, por exemplo, dizer que nós éramos os fundadores, porque isso tiraria credibilidade. Então, quando a gente ia falar com uma empresa anunciante, por exemplo, a gente falava como se fosse assim, como se a gente fosse iniciante, um cargo baixo na empresa e tal, para parecer que a empresa era maior, né? Então, foram muitos desafios. A gente viu que entre os sócios a gente conseguia seguir a opinião de cada um sem precisar dar prioridade a uma ou a outra, a gente conseguia juntar tudo que os três eram bons. Então, a gente chegar a esse consenso fez muita diferença assim, na história da cuponeria. Uma coisa bacana é que o termo convencer significa vencer junto, né? Então, um convenceu o outro do próprio ponto de vista e acabou que nós três vencemos juntos, né? Que legal. Vocês estão juntos até hoje? Sim, sim. Cara, que legal, muito massa. E quanto para vocês foi importante ter passado pelo processo junto com o Google? O quanto vocês aprenderam? Como que foi essa experiência para vocês no dia a dia aí da operação e do crescimento do negócio de vocês? Bom, o Google fez total diferença na história da cuponeria. A gente aprendeu que assim a gente conhecia muito pouco sobre a experiência do usuário e sobre entender como pensa realmente o usuário da cuponeria. Bom, como pensa um usuário. Então, assim, uma coisa que quando a gente chegou lá, a gente foi acelerado no Vale do Silício, né? Só para contextualizar um pouquinho, o Google investiu na cuponeria e não foi só financeiro, foi tanto a parte de investimento financeiro como uma aceleração lá dentro do Google no Vale do Silício, e depois a gente passou quase 2 anos dentro do escritório do Google no Brasil. E essas experiências, elas foram complementares entre si, trouxeram muita coisa para a gente. Então, assim, principalmente nisso que eu falei, de entender o usuário e de ver que, na verdade, não era a nossa vontade que devia prevalecer, e sim a forma de pensar do usuário, é uma questão mais de empatia. Então, primeiro que quando a gente chegou lá, a gente chegou falando assim, a gente quer fazer isso, isso e isso, a gente quer ter um app super potente, várias ferramentas e tal. E eles falaram assim, não, vocês não precisam fazer milhares de coisas, vocês precisam ser muito bons e muito fáceis de usar naquilo que é o principal de vocês. Então, vocês precisam ajudar os usuários a economizar. Qual é a forma mais simples de fazer isso? Isso engloba várias coisas, né? Isso, primeiro que a gente pensou, poxa, essa opinião faz total sentido, porque o Google, se a gente for ver, ele podia ser o que quisesse, mas quando você abre o Google, ele é um campo de busca, né? Então, a gente aprendeu que a simplicidade era importante. A gente aprendeu que, na verdade, a gente precisava ser muito bom em não tantas coisas, mas naquilo que era o nosso principal. Então, assim, o nosso objetivo é fazer os usuários economizarem. A gente tem que dar a entender que a gente é um aplicativo e um site de cupons de desconto. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi trocar a cor, que a cuponeria era azulzinho, clarinho, todo relaxante, e eles falaram que isso parecia uma loja de cupcakes, e é verdade, porque quando a gente vai ver, isso de modelo mental é muito importante para você
ser entendido pelo usuário. Então, eles falaram assim, como é oferta em português? Aí a gente falou, oferta, aí promoção, desconto e tal. Aí jogaram no Google Imagens. Aí eles olharam, poxa, mas isso não tem nada a ver com o que vocês são. Olha para a cuponeria e olha para o que o usuário entende como oferta, como desconto. Aí a gente, nossa, é verdade, não tem nada a ver mesmo. Então, assim, foi um convencimento da gente de que não era a cor que a gente queria, no fundo, que ia prevalecer, e sim o que o usuário entender como oferta, que no caso era vermelho com amarelo e não aquelas cores tons pastel que a gente tinha. Então, essa foi uma primeira mudança. A outra mudança foi a gente enxugar para ficar mais leve, mais usável, mais rápido, mais simples para o usuário. Então, assim, tem todo esse negócio de botões no lugar certo, todo um estudo de como deve ser o formato. Então, a gente aprendeu muito de modelos mentais, de design. E aí, quando a gente voltou do Vale do Silício e relançou o aplicativo feito do zero, a gente passou de um aplicativo que na época estava 3 estrelas no Google Play para um aplicativo quase 5 estrelas, e muito rápido, porque assim, a gente foi entendido, sabe? E aí a principal lição foi essa, de que não é a nossa vontade que conta o que o usuário vai entender, conta o que o usuário, como o usuário vê aquilo. E isso, inclusive, quando me pedem assim, diz uma dica para alguém que quer empreender. Eu falo muito isso, entende seu usuário, entende seu cliente, isso de empatia, né? E faz total diferença. E isso tanto fazendo pesquisas, como escutando feedbacks, levando essas coisas muito em consideração. Muito legal, Nara, incrível. Tu falasse um pouquinho, agora há pouco, para a gente sobre convencer e que isso é a gente vencer em conjunto, né? Com relação à cultura, vocês estão aí há um bom tempo no mercado. 9 anos atrás, como tu comentasse, foi quando vocês começaram a empresa, 20 anos, uma galera nova, faculdade, desafio, aquilo que tu trouxe, de digitar no Google lá, como parecer mais velho, caramba, achei incrível, sensacional, deve ter sido engraçado, assim, ver esse momento, eu queria estar lá junto, assim, para poder, caramba, como é que a gente faz para poder mostrar que a gente é mais experiente, né? Mas o que eu queria te trazer agora e que eu queria te questionar com relação à cultura. Vocês já estão aí há um bom tempo junto, a empresa já está rodando aí há um bom tempo, vocês passaram pelo Google, foram para os Estados Unidos, depois ficaram 2 anos dentro da sede do Google. E eu queria entender o quanto mudou a cultura de vocês, o quanto evoluiu a cultura de vocês e o quanto isso influencia na gestão da equipe hoje que está junto com vocês. Bom, mudar, eu não diria que mudou tanto. A cuponeria, ela já surgiu com uma cultura assim forte. A gente diz que somos todos remadores, né? Então, na cuponeria, é como se assim, todo mundo tem que remar junto, remar no mesmo ritmo, remar em sintonia, né? E que o trabalho de um influencia diretamente o trabalho do outro. Isso está muito claro, assim, para o nosso time, está muito claro de que somos todos remadores e que precisamos remar na mesma direção e evoluir junto, crescer junto. Isso faz total diferença, assim, porque um sabe o impacto que o próprio trabalho tem no trabalho do outro. Então, assim, a gente trabalha em equipe, não é uma questão de competição, e sempre foi assim, e a gente sempre deixou isso muito claro, que importa muito na cuponeria é você trabalhar com ética, é você trabalhar pensando no outro, é você saber que não é o seu trabalho que te importa, não são só as suas próprias metas, e sim as metas gerais, que se um crescer, o outro também cresce. Não é assim, eu quero que ele não evolua porque eu quero evoluir. Isso não tem na cuponeria, é uma coisa assim muito conjunta. Todos nós precisamos fazer a empresa crescer porque assim todos nós crescemos. Isso é uma coisa muito bacana e há 8 anos que é assim. Então, uma coisa muito legal é que temos pessoas que desde o primeiro ano estão com a gente. Assim, os primeiros membros do nosso time continuam com a gente até hoje, a gente gosta muito disso. E é isso, é crescer junto sempre. E aí,
Tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Muito legal. E como vocês fazem para poder encontrar as pessoas certas? Onde vocês buscam? Como é que funciona esse processo seletivo? O que vocês avaliam e o quanto isso influenciou no crescimento do negócio de vocês? A gente costuma ir atrás de pessoas específicas, porque a gente gosta muito assim de diversidade. Então, a gente, em geral, quando abre uma vaga, a gente tem a noção do que a gente quer para aquela vaga. E existe um jeito cuponeiro de ser, né? Que as pessoas, como falei, elas são muito diversas no time, mas ainda assim existe um conjunto de características que a gente leva muito em conta e prioriza muito, e que é a capacidade. A gente sente se a pessoa é capaz de trabalhar com ética, é capaz de trabalhar em equipe muito bem, é capaz, assim, não ter tanto o egoísmo, sabe? Conseguir pensar no outro. Então, esse tipo de coisa que a gente costuma ir atrás. E a gente gosta muito disso, de ser diverso, mas ter um núcleo em comum, sabe? Ter uma coisa, uma parte do temperamento em comum. E também, quando eu falo desse núcleo, também fala muito de independência, de você ser proativo, de você ser animado, sabe? São algumas coisas que a gente leva muito em conta e que a gente sempre tenta, quando vai selecionar alguém novo para o time, a gente sempre costuma buscar muito coisas que fazem parte desse núcleo. Então, é difícil, não é fácil, a gente demora a pegar esse cara, como é o perfil de uma pessoa que combina com o time da cuponeria, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque a gente sabe que, assim, uma pessoa no time que não esteja levando em conta esses princípios, não esteja agindo assim, ela pode prejudicar o time inteiro. Então, essa é uma das coisas que para a gente é mais importante. Muito legal. Bom, Nara, eu costumo dizer que uma startup de sucesso, ela precisa de 5 grandes elementos: ideia, time, modelo de negócio, timing e captação de recursos. Analisando o negócio de vocês, dentro desses pontos aí, tem algum que é mais importante ou não? Tem algum que eu esqueci, que eu não citei? O que tu acha sobre isso? Eu acho que esses elementos são muito importantes, só que juntos. Então, assim, eu não conseguiria isolar um deles, mas eu acho que existem coisas que acompanham tudo, né? Que acompanham, assim, cada momento, cada novo negócio, cada novo produto, cada novo investimento, que é justamente com isso de pessoas, né? Então, assim, entre os que você falou, eu diria assim, time é muito importante, mas quando a gente fala de captação de recursos, também para a gente também são parceiros nossos, né? Os investidores, então, também é como se fossem parte do time, e modelo de negócios e produto e timing e tal. Tendo um time legal e parceiros legais, isso se adapta. Então, eu acho que o que está em comum em tudo são essas parcerias. Quando eu digo parcerias, eu digo assim, as pessoas que a gente encontra ao longo da trajetória, sabe? Seja alguém para um produto conjunto, um parceiro de mídia, seja o pessoal do time, seja um investidor. Então, assim, o que acompanha tudo e que faz a gente mudar tudo o tempo todo, que faz as coisas funcionarem bem, a gente chama de anjos da guarda, né? A gente, às vezes, começa a fazer uma lista de anjos da guarda que surgiram na história da cuponeria. É uma lista muito grande, é muito legal isso. E é justamente de você entender o que o outro quer, o que o outro espera. Então, assim, é o que acaba impactando todo o resto. Eu acho que
eu diria que entre esses elementos que você citou, todos são importantes porque eles se complementam, mas as pessoas que aparecem em todos eles, elas, assim, as pessoas que aparecem ao longo da trajetória, elas impactam de forma muito forte todos eles. Então, eu diria que é o time, só que de um jeito expandido, sabe? É o time, só que incluindo investidores, parceiros e tudo mais, clientes que ajudam muito a gente também, constroem muita coisa junto. Então, pessoas de uma forma geral, mais abrangente do que time ou investidores, é um grupo grande. Show de bola. E, cara, falando de futuro, o que vocês estão vendo, para onde que vocês estão indo, o que tu pode trazer pra gente, enfim, a Nara dentro do negócio hoje, o que tu vê assim, caramba e tal, ainda falta eu ou a gente fazer isso, o que tu pode falar pra gente com relação aos próximos passos aí, tanto da Nara quanto do business como um todo? A gente é muito inquieto, né? Então, se você me perguntar assim, se eu começar a falar das novidades que a gente está lançando, eu vou passar umas 3 horas aqui. Então, eu vou falar de uma coisa muito legal que esse ano reforçou muito na gente, que é o lado de e-commerce, e a gente está com um plugin agora, que é uma expansão para o Google Chrome, que ele tem um testador automático de cupons. Então, aquele negócio, quando você chega num site, vai concluir uma compra na Americanas.com, e aí você começa a testar cupons para ver qual que está funcionando. Isso a gente tornou muito mais prático, porque a gente agora tem um botão que a pessoa testa de uma vez vários códigos e a gente aplica o melhor, o que dá o desconto maior. Então, essa extensão do Google Chrome a gente chama de mágica, né? Então, se for falar assim, um produto que você está agora com uma atenção especial, eu acho que eu falaria desse. Mas perguntar de próximos passos, de futuro, como eu falei, é uma coisa assim muito ampla. A gente está com várias novidades para lançar. E quando eu falo isso, é tanto o site, quanto o aplicativo, quanto extensão de Google Chrome. Então, é um universo, né? A gente acompanha muito todas as tendências do mercado e a gente é muito empolgado. Então, assim, tem sido uma fase muito empolgante nesse sentido de produtos. E a gente está evoluindo bastante, inclusive contratando bastante gente de produto e de TI. Isso tem tornado a Cuponeria um produto muito robusto. Muito bom. E, assim, com relação às pessoas que ou estão começando a empreender agora, que estão montando a sua startup, ou aquelas que, putz, cara, já comecei o meu negócio, mas ele ainda não começou a escalar, eu ainda não comecei, ainda não consegui captar recurso, enfim, estou passando por um momento, às vezes, mais difícil. Analisando a trajetória de vocês, o que tu podes dizer para essa galera que está começando agora ou que está pensando em empreender? O que tu podes trazer aí da tua experiência para a gente? Bom, o principal é saber controlar a ansiedade, né? Porque a gente começa, como eu falei, quando a gente começa, a gente acha que as coisas vão ser mais simples do que elas realmente são. Elas não vêm de forma tão rápida e tão, assim, precisa muito, além de trabalhar muito, precisa ter muita paciência e frieza em algumas situações. Então, assim, a gente fala que empreender é uma montanha-russa, muito, e às vezes no mesmo dia você está super bem e super mal, em diferentes momentos do mesmo dia. Então, empreender é muito fascinante, eu acho que vale muito a pena, principalmente por sentir que faz a diferença na vida das pessoas, por sentir que está trazendo uma coisa nova, uma coisa bacana, por ter desafios que são muito assim gostosos de lidar, mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma frieza para lidar com os problemas, e isso eu também costumo falar bastante, porque é fundamental saber esfriar a cabeça e relevar muita coisa, e sempre que tiver algum problemão, ou que pareça um problemão, pensar, isso passa, isso melhora. Então, a gente até brinca que a gente acabou se tornando um pouco mais frio, mas é porque isso é importante. Se você não fica um pouco mais frio, você tem muita situação que fica difícil de aguentar. Caramba, muito legal. Eu treino jiu-jitsu e uma das coisas que o jiu-jitsu acaba que me auxilia é que, cara, como muitas vezes eu tô ali treinando com gente que é mais pesada, que é mais forte do que eu,
e, putz, eu não posso me desesperar naquela situação. E acho que isso me ajuda um pouco dentro do negócio, empreendendo como um todo. E esse ponto que tu trouxe com relação a gente poder controlar a nossa ansiedade, ter um pouco mais de frieza. Às vezes a gente acha que o problema é maior do que realmente ele é, e a hora que ele passa a gente vê, meu Deus, nossa, eu estava sofrendo tanto por isso, nem me lembro mais. Essa já passou e agora já foi, né? Então, muito legal. Poxa, Nara, do meu lado, assim, queria ver aí contigo se tem algum ponto aí que tu gostaria de trazer aí para poder fazer um fechamento pra gente, mas, porra, foi um papo, assim, rápido, objetivo, porra, muito legal e que com certeza trouxe alguns insights aí muito valiosos aí, tanto para mim quanto para a galera que está aqui nos acompanhando. Vou dar a dica aqui para nossa equipe também poder assistir, principalmente a galera mais de frente e tal, e que está passando em muitos momentos por desafios. E, cara, e aí, como é que eu analiso isso? De qual é o ponto de vista? Vale a pena eu sofrer tanto ou não? E, porra, trazer aí também a visão aí que tu trouxe com relação a vocês terem entrado lá dentro do Google e, cara, não é a cor que vocês gostam, e sim a cor que o usuário lá na ponta se identifica, e o quanto a gente precisa trabalhar para poder fazer com que a experiência do usuário seja a melhor possível e a mais simples possível, que ele possa resolver o problema dele de forma mais rápida e de forma mais inteligente, que ele fique feliz por isso. Acho que esse ponto também, que não é o que eu quero, e sim o que o usuário quer. Pô, para mim foi muito legal poder ouvir, reforçar, falar sobre essa questão da experiência do usuário, foi muito bacana e, poxa, deixo aí o meu agradecimento de todo mundo aqui que está nos assistindo. Novamente aí te agradeço por ter aceito aqui o nosso convite e por poder estar aqui batendo esse bate-papo junto com a gente. Obrigadão mesmo, muito legal. Legal, muito legal, beleza. Obrigada a vocês, foi muito bom mesmo. E qualquer coisa, estou aí. Show de bola, galerinha. Tá na tela aí as redes sociais da Nara, LinkedIn aí dela, quem quiser fazer alguma conexão lá pelo LinkedIn, o site da Cuponeria também tá ali. Gostei ali dessa funcionalidade nova, vou até divulgar, tem alguns grupos ali de amigos, de família, que volta e meia alguém manda um cupom e tal. Pô, gostei bastante dessa funcionalidade nova aí, vai facilitar muito a vida da galera, com certeza absoluta. Sensacional, muito legal. Tá na tela aí também, vamos colocar aí as minhas redes sociais, para quem quiser estar me acompanhando aí também tem o meu LinkedIn, só entrar em contato comigo aí que eu tô à disposição. Galerinha que está nos acompanhando, brigadão, espero que tenham curtido. Se gostaram, aqui embaixo tem um link para vocês compartilharem esse material, esse link aí, esse talk que eu fiz agora com a Nara da Cuponeria aí, com quem vocês quiserem. O acesso ao conteúdo é gratuito, então, cara, faz um esforcinho aí, compartilha, vamos ajudar o mercado a crescer como um todo, beleza? Vamos que vamos. Um abração. Tchau, tchau. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.